Ontem estava circulando um vídeo do Augusto Nunes passando um pano violento para o Bolsonaro e para possível corrupção da família Bolsonaro. Então, para saber do que se tratava, né, a que ele se referia exatamente, eu fui lá no programa que ele participa do Jovem Pan, que se chama Pingos nos Is, e fui procurar de onde ter saído essa fala. Primeiro vamos ouvir o que ele disse aqui, para vocês entenderem a natureza da passação de pano. Vamos ouvir. As informações vão complicando esse caso que precisa ser investigado, esclarecido. À medida em que você vai juntando contradições na versão, fica evidente que esse álibi não se sustenta, né? O álibi, você apresenta uma versão, no começo depois mudam, eles tendem a unificar essa explicação. Eu acho que os advogados estão trabalhando muito mal. Aí eu já disse várias vezes que o melhor seria fazer o que fez agora em outro setor o ministro Onyx Lorenzoni. Olha, eu peguei aí um dinheiro que não deveria ter feito, isso é ilegal, tal, devolvo, tá, e pronto, pago a minha culpa, espero que isso não aconteça mais com ninguém, etc. Isso teria sido certo. Não optaram por outro caminho. Aí você começa a contar uma história para justificar a anterior e depois outra para justificar de novo e você acaba apresentando versões diferentes. Isso é ruim. Então, como eu disse, eu fui procurar de onde saiu essa fala, né, a que se referia e mergulhei, né, chafurdei num esgoto de desinformação. Sinceramente, o programa Pingos nos Is se tornou uma versão brasileira do Infowars do Alex Jones, porque, primeiro, antes de analisarmos a fala do Augusto Nunes, é preciso deixar claro aqui que não existe imprensa imparcial, não existe isso. Todos os jornais, todas as emissoras, todas as rádios, quando faz a seleção editorial de um conteúdo, de uma notícia, ela está fazendo escolhas e isso é parcial. Ela determinou que esse assunto é mais importante do que esse e na hora de apresentar terá tal ordem de apresentação, ou seja, todas as decisões da imprensa, elas são parciais, elas são pautadas em uma visão da empresa, em uma visão de jornalistas, em uma visão da editoria daquele jornal. Então não existe imprensa imparcial. E isso não é um problema, na verdade. Do mesmo modo que não é um problema por si próprio você ter uma imprensa partidária, ou seja, portais ou jornais ou comunicadores que são claramente apoiadores de um partido ou de um político. Esse também não é o problema. Porém, se tem um compromisso que a imprensa deve manter, é com a realidade, é com os fatos. E aí que entra o grande problema de muitos programas da Jovem Pan e também das falas do Augusto Nunes. Então, essa fala dele aqui, passando um pano brutal para o Bolsonaro, se refere aos cheques que foram agora, que se descobriram, né? Foi uma reportagem da revista Cruzoé, depois apareceu em outros jornais também, os cheques depositados na conta da primeira-dama, bem, na época não era, mas da Michele Bolsonaro. Cheques depositados por quem? Pelo Fabrício Queiroz, amiguinho da família e o elo entre família Bolsonaro e as milícias cariocas. A gente falou sobre isso recentemente, a gente fez um vídeo sobre isso aqui, falando justamente como agora você tem um braço da milícia no governo federal. É isso. Essas forças criminosas de ex-policiais, ex-agentes de segurança, ex-servidores de segurança pública, ou bombeiros, ou policiais, essas pessoas que antes dominavam territórios no Rio de Janeiro, agora tem um representante para chamarem de seu, Bolsonaro. Bolsonaro e sua família. Os elos entre Bolsonaro e Queiroz não são apenas de amizade, eles são muito maiores do que isso. E essa é justamente a natureza da investigação relacionada ao Flávio Bolsonaro. É como houve um esquema de rachadinha, né, ou possivelmente houve um esquema de rachadinha no gabinete da Alerj, do Flávio Bolsonaro, e como esse dinheiro, além de ir para o bolso do Flávio Bolsonaro, que serviu para ele montar um patrimônio milionário, também serviu para alimentar, para financiar a milícia carioca. Então essa é a grande questão. E daí o Augusto Nunes faz, né, nesse áudio que eu mostrei para vocês aqui, ele faz um esforço monumental e vergonhoso e deprimente de tentar defender o Bolsonaro e falar o seguinte, olha, ele deveria vir a público aqui e pedir desculpas, né? Se ele pedisse desculpas, a gente perdoava. Claro, corrupto, né? Cometeu um crime de corrupção, cometeu um crime,
pede desculpas e acabou, encerra o assunto. Faça como fez o Onyx Lorenzoni, pede desculpas pelo Caixa 2 e acabou o assunto, né? Pra quê? Pra que se importar com isso? Pra que investigar? Pede desculpas. Mas é óbvio, né? E nesse caso você vê claramente o partidarismo do Augusto Nunes, um jornalista que é altamente parcial, não é apenas parcial no sentido de escolha editorial ou de escolha de como vai expressar a sua opinião, mas parcial no sentido partidário. Ele vai lá e mostra o seguinte: se for o Bolsonaro pedindo desculpas, eu perdoo. É claro que eu perdoo. Mas se fosse o Boulos pedindo desculpas, por exemplo, por suposta coisa que já fosse feito, aqui eu não estou falando que o Boulos fez alguma coisa, mas vamos supor que o Boulos tivesse envolvido em alguma coisa e pedisse desculpa, o Augusto Nunes não aceitaria. Certamente não aceitaria. Ou se fosse o Lula pedindo desculpas. Você acha que o Augusto Nunes aceitaria a desculpa do Lula? Não aceitaria, porque, afinal de contas, é da posição política contrária à minha. Inclusive, tem uma relação aqui entre o Augusto Nunes e o Boulos que vem de longa data e está na justiça, né? Que, em algumas circunstâncias, o Augusto Nunes chamou aqui, primeira coisa, né? Ele foi processado por isso, chamou o Boulos de gigolô de sem-teto. E ele repetiu isso, foi processado, e recentemente o Boulos prometeu processar de novo o Augusto Nunes, porque ele escreveu um artigo no R7 chamando o Boulos de estuprador de direito de propriedade. Se vocês não sabem, o Boulos é um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo atualmente, numa chapa dele com a Erundina. Inclusive, o Augusto Nunes, nesses vídeos que eu tive que assistir, né, nesse mergulho no esgoto, eu vi vários ataques também ao Boulos, vindo do Augusto Nunes. E eu não sei como é que um jornalista como esse, como é que um sujeito como esse ainda está empregado. Eu já falei sobre isso aqui, o Augusto Nunes ele agrediu ao vivo, no programa Pânico, ele agrediu o Glenn Greenwald. E a agressão se deu aqui, vale recapitular também para você ver como o jogo do Augusto Nunes é baixo. Ele disse, acho que no Pingo dos Is, se não me engano também, isso ano passado, que o Conselho Tutelar deveria investigar a família do Glenn Greenwald e do Davi Miranda, com quem eles deixavam seus filhos enquanto iam trabalhar, porque o Davi Miranda é deputado e o Glenn Greenwald é jornalista. Com quem eles deixam os filhos dele, né? Então aquela fala, a princípio, primeiro soava bastante homofóbica, porque é um casal homossexual. Duvido que Augusto Nunes pusesse em dúvida se fosse um casal hétero. Então tem para mim pelo menos, tem um conteúdo ali bastante discriminatório ali, assim como qualquer outro casal no mundo, qualquer outra família no mundo, no qual os dois pais, né, o pai e a mãe trabalham, ou os dois pais, no caso, dois homens ou duas mulheres, duas mães, qualquer casal do mundo no qual as duas pessoas do casal trabalham, os filhos ou vão para creche, ou vão para escola, ou ficam com a babá, alguém cuida dessa criança, fica com o tio, com o avô, com, sei lá, com alguém. E o Augusto Nunes não questionaria isso. Mas sendo um casal homossexual, ele vai lá e quer que o Conselho Tutelar investigue isso. E daí, quando confrontado, eles se encontram no programa Pânico, que foi de, sabe, uma falta de senso, na verdade. E aí você vê mais uma vez como a Jovem Pan e o programa Pânico em particular, que eu até mencionei recentemente sobre isso, né, como eles capitalizam em cima das tretas, em cima da polêmica, em cima do, sabe, do desrespeito às pessoas. Eles vão lá e põem os dois juntos, lado a lado, e daí o Glenn confronta o Augusto Nunes, chama o Augusto de covarde, e de fato o Augusto Nunes é um covarde, chama o Augusto de covarde, e o covarde dá um soco na cara do Glenn. E continua empregado. Continua trabalhando na emissora. Eu ainda está lá, falando suas asneiras, suas groselhas. E o fato de você ter uma rádio que mantém empregado um funcionário que agride um convidado, um entrevistado, aí também demonstra muito o perfil do jornalista que faz isso, né? Que agride uma pessoa ao vivo, e também demonstra a natureza, a proposta midiática, né, dessa rádio. O que eles querem? Mas eu repito aqui, o problema não é um sujeito ser partidário de um candidato, de um político, sabe? Não é exatamente o problema. Não é o problema também se a pessoa é conservadora, se ela é liberal, se ela é progressista, se ela é comunista, se ela é socialista. Esse não é o problema. O problema é quando você tem uma negação da realidade, e aqui é o ponto central, na verdade, né? O que você tem aqui na Jovem Pan e nos Pingos nos Is e no Augusto Nunes também. Se você assistir aos últimos programas, gente, o grau de negacionismo, eu vi o Augusto Nunes ali atacando o Átila Yamarino. E a gente falou sobre isso aqui recentemente, né, quando ele menciona um estudo do Imperial College que faz uma previsão de mortes pelo coronavírus no Brasil, caso nenhuma medida fosse tomada. Nenhuma medida. Deixa rolar. Chegou o vírus aí no Brasil, vocês vivem normalmente, não acontece nada, não fecha escola, não fecha,
sabe, comércio, não fecha nada, mantém a vida normal. E a previsão do Imperial College, nessa circunstância, seria de mais de 1 milhão de mortes no Brasil. Não faça nada, vamos ver o que vai dar. Essa era a previsão. E o Átila explicou isso depois, continua explicando, e ainda assim, essa banda repugnante da imprensa, que inclui Augusto Nunes, e você vê ele fazendo isso mais uma vez, insiste em desinformar. É desinformação isso. Ou, por exemplo, outra coisa que eu vi aqui, que continua sendo desinformação, é dizer que o Supremo legislou lavando as mãos do Bolsonaro. E essa é uma narrativa, gente, que vai colar. O Bolsonaro quis isso, ele conseguiu isso, e a mídia bolsonarista, que inclui também Augusto Nunes e Jovem Pan, a mídia bolsonarista está batendo essa tecla. No caso dessas decisões para a pandemia, era concorrente. Então você tinha lá governo federal, governo estadual e prefeituras. Então as decisões eram concorrentes. Isso não quer dizer que o governo federal não precisasse fazer nada, que podia lavar as mãos. Deixa que o governador e o prefeito façam isso. Não era isso, mas é simplesmente que, num caso de uma decisão conflitante, quando o presidente, por exemplo, não queria fazer lockdown, que as prefeituras e estados poderiam fazer isso. Então a narrativa que eles querem implantar agora é que o Bolsonaro não fez nada porque ele não podia fazer nada, porque essa é uma decisão de governadores e prefeitos. Ele podia e devia ter feito alguma coisa. O problema foi que o que ele queria ter feito era contrário à ciência, era contrário aos fatos e poria em risco a vida dos brasileiros. Então o Bolsonaro não lavou as mãos. Ele quis levar brasileiros à morte e, felizmente, alguns prefeitos e governadores se opuseram a isso. Se hoje não tem esse 1 milhão de mortes aqui previsto pelo estudo Imperial College, em caso de não fazer nada, se hoje não tem 1 milhão de mortes, é porque prefeitos e governadores resolveram não agir como o Bolsonaro queria agir. Só que é claro que isso o Augusto Nunes não vai falar para vocês, não. Ele não vai falar para vocês que o Bolsonaro tinha autoridade para tomar medidas de combate à pandemia e não quis. Ele vai falar que ele não pôde fazer nada porque uma decisão do Supremo determinou que isso era uma atribuição de prefeituras e governos. E é uma mentira. É uma mentira. São atribuições concorrentes aqui, como eu disse. Ele poderia ter feito alguma coisa. Ele não quis fazer nada. Tanto que agora a gente tem semanas sem um ministro da Saúde. Ele derrubou 2 ministros porque os ministros queriam respeitar as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e porque não aceitavam essa obsessão, essa fixação do Bolsonaro com a cloroquina. Então 2 ministros técnicos caíram porque não entraram no jogo do Bolsonaro, não entraram na maluquice do presidente. E agora você tem essa mídia bolsonarista se desdobrando para desinformar as pessoas e defender narrativas que são claramente falsas, passando pano para possíveis crimes do presidente. E é importante ressaltar aqui, para concluir esse vídeo, que o governo Bolsonaro não é conservador, é um governo reacionário, é um governo negacionista da história, do passado, e é um governo negacionista da ciência. E as consequências disso a gente vê hoje no Brasil. Essas 100 e poucas mil mortes no Brasil, elas são consequências de um governo de incompetentes, que não é técnico, uma promessa de campanha do presidente e que ele não cumpriu, um governo que não é técnico, um governo de incompetentes, um governo que no futuro poderá ser julgado sim como um governo genocida, o Bolsonaro poderá ser julgado como genocida, e a passação de pano de parte da imprensa é vergonhosa, porque para defender esse governo, eles não podem se fiar nos fatos. Eles não podem tentar, olhar para a realidade e defender isso, porque se eles olharem para a realidade, eles serão obrigados a constatar o estrago, a tragédia que é isso. Então eles precisam distorcer a realidade, precisam manipular a realidade, precisam manipular os ouvintes, os espectadores, os leitores. A gente viu ontem aqui, por exemplo, inclusive quero fazer uma retificação, que ontem eu falei aqui sobre uma fake news propagada pelo Eduardo Bolsonaro, e na verdade eram 2 projetos de lei franceses, um projeto de lei sobre a extensão de 12 semanas para 14 semanas para o período para fazer o aborto na França, e um outro projeto de lei que tinha a ver com a intervenção médica para interrupção de gravidez, que já existia na França anteriormente, e que eles alteraram um pouco o artigo ali, mas isso é uma decisão médica, o médico que decide a interrupção da gravidez nesses casos em particulares, que podem incluir período após 14 semanas. Então eram 2 projetos de lei, mas mesmo assim continua sendo fake news o que eles disseram, porque eles simplesmente inventam uma notícia absurda, ou seja, eles amplificam uma coisa que é pequenininha assim, eles transformam em algo absurdo, né? Algo monumental, como eles dizem lá na prática. Na teoria é isso aqui, na prática é outra coisa. E, na verdade eles estão simplesmente desinformando, que é o que eles fazem, é desinformar, é convencer
o ouvinte da Jovem Pan, por exemplo, ou o leitor daquele jornal Olavista, ou quem acompanha essas pessoas nas redes sociais, é convencer as pessoas de absurdos que são, sabe, facilmente contestáveis. Nessa era de desinformação, a gente não tem apenas redes sociais fazendo isso, mas a gente tem jornalistas fazendo isso, desinformando as pessoas e passando um pano brutal para o presidente. Assim, é um papel, sabe, lamentável, ridículo, vergonhoso. É o triste fim de um jornalista isso. Como eu disse, eu não sei nem como ele está empregado ainda. Depois de agredir alguém ao vivo, gente, sinceramente, depois de um jornalista dar um soco na cara de um entrevistado, assim, é o mundo de hoje no Brasil. Sinceramente, é assim, é o fundo do poço. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse esforço aqui da imprensa bolsonarista de passar um pano pro Bolsonaro, né? Se consegue convencer as pessoas. Porque a minha grande dúvida, na verdade, é isso, né? Convence as pessoas. Engana as pessoas isso, engana as pessoas que o Bolsonaro não tem culpa, que na verdade a culpa é dos governadores e prefeitos, engana as pessoas isso, convença as pessoas que o Bolsonaro não tem nenhum vínculo com milicianos, que o Queiroz era só um amigo pessoal, mas que não tinha nenhuma relação além disso, convença as pessoas, eu tenho minhas dúvidas na verdade, né? Eu fico pensando assim, quem cai nessa conversa fiada? Me digam o que vocês pensam aí, convença as pessoas, diga aí no comentário. Deixe o joinha, assine o canal, ative o sininho para receber notificações de quando entrar vídeo novo, se torne um membro do canal para dar um apoio aqui e também confira meu livro novo, meu lançamento, Minha Especialidade é Matar. Já estamos na segunda tiragem do livro e está nas livrarias, na Amazon e no site da editora. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!